Nessa, o governo Lula não garantiu recursos suficientes para a compra de todos os livros didáticos, literários previstos para serem adquiridos neste ano pelo Programa Nacional do Livro Didático. O maior atraso acontece na educação infantil, que atende crianças até 5 anos. Para falar sobre esse assunto e muitos outros temas, é claro, a gente conversa com o deputado federal por Pernambuco, que é muito ligado ao assunto educação. Mendonça Filho, alegria recebê-lo em Oeste com Elas. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia a vocês, prazer grande estar com vocês na manhã de hoje. Também. Já começa o deputado perguntando para o senhor como o senhor acompanha a obstrução que aconteceu na Câmara por parte de parlamentares da oposição, agora essa possibilidade de eles serem punidos, pelo menos 14 deputados, né? A discussão está na comissão, na corregedoria, né? E deve sofrer todo um rito até acontecer ou não essa possível sanção a todos esses parlamentares. Como o senhor viu esse episódio? O que espera daqui para frente? Isso que era uma pressão, já que o diálogo estava praticamente esgotado, para que pautas importantes para o país, inclusive que o povo pede bastante na rua, sejam pautadas, né? Se você fizer uma análise histórica, né, dos acontecimentos na Câmara, eu diria que não é a primeira vez que isso acontece, né? Se você fizer uma retrospectiva da atuação do PT, por exemplo, você teve momentos de radicalização, né? Onde o PT também ocupou mesa do Senado, da Câmara, e também radicalizou do ponto de vista de posição política dentro da casa. E vivemos até momentos até de situações críticas, como, por exemplo, a invasão da Câmara pelo MST, comandado à época pelo militante Bruno Maranhão, então filiado ao PT, que fez um quebra-quebra grande na, vamos dizer, entrada da Câmara dos Deputados, invadindo a casa do povo, né? Então, tivemos ao longo da história vários momentos de tensão e de radicalização, invasão de policiais militares, indígenas, enfim, situações bem críticas. No caso específico daquilo que você está perguntando, dessa situação da semana passada, houve, de certo modo, muita pressão por parte da oposição, no sentido de que pautas importantes para a oposição pudessem ser pautadas, e infelizmente não foram, e chegaram ao limite de ocupar a mesa da Câmara. Então, hoje a gente vive um desdobramento desse episódio, foi remetido à corregedoria da Câmara e possivelmente ao Conselho de Ética, a representação, o pedido de apuração com relação à atuação dos deputados, mas, francamente, não acho que vá se desdobrar para a suspensão ou coisa parecida. Eu acho que vai ficar no campo de uma advertência ou uma chamada de atenção por parte do presidente Hugo Mota e dos demais membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Essa é a minha visão e essa é a minha experiência. Tomara, né? Porque realmente o que importa nesse momento é a discussão de pautas fundamentais importantíssimas para o país, não é? Marina Helena agora faz uma pergunta para o senhor. Deputado, obrigada pela sua entrevista. Você é um deputado pela União Brasil e nós sabemos que as pautas hoje da oposição que têm sido, né, defendidas são o fim do foro, principalmente na Câmara, seriam o fim do foro e a anistia. E para isso ser pautado, Mota já disse que vai depender dos líderes. Então, pelo que a gente entendeu da oposição é que um acordo foi feito com outros partidos, né? Com o PP, com a União Brasil, com o PSD, e isso é fundamental para que isso vá adiante. Então, eu queria saber do senhor como que estão essas negociações, se a União, de fato, fez esse acordo, né? E como é que você vê essas duas pautas essenciais, a questão do fim do foro e da anistia? Bom, primeiro eu quero fazer uma retrospectiva. Eu tenho uma posição histórica anti-PT, né? Eu sempre fui oposição aos governos petistas. Tive uma única filiação na vida, que foi ao PFL, que depois virou DEM, e que depois fez uma fusão formando União Brasil. E no União Brasil eu milito do campo oposicionista, né? Tem uma parte do partido que dá sustentação ao governo e outro pedaço que não é tão desprezível, talvez 15 a 20 parlamentares do total de quase 60,
que estão no campo oposicionista, que é o campo que eu me coloco. Não falo pela liderança da União do Brasil. O líder Pedro Lucas deve participar hoje da reunião de líderes com o presidente Hugo Mota para justamente definir qual será a pauta dos próximos meses, inclusive esse pleito da oposição com relação à questão da anistia do 8 de janeiro e outros temas, como você bem mencionou, a questão do foro privilegiado. Historicamente, o foro privilegiado sempre foi uma situação crítica, né? uma contingência que as pessoas cobravam que o parlamento pudesse abrir mão do chamado foro privilegiado, que, de certo modo, virou algo negativo para o próprio parlamento. Então, para mim, é necessário revisar, não para blindar parlamentares. Longe disso. Para mim, eu não aceito nenhuma situação que você possa colocar os parlamentares, eu diria, longe de serem investigados e até processados, ou mesmo condenados. Mas é necessário que a gente possa tirar uma situação de tutela por parte da Justiça, especificamente do Supremo Tribunal Federal, com relação ao Congresso Nacional. Muitos parlamentares se sentem inibidos e tolhidos na sua missão de exercer atividade política, tendo em vista receio, medo, o que seja, com relação a possíveis apurações envolvendo a última instância do judiciário brasileiro. Eu acho, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal não pode, não deve virar uma corte tão ampla na sua atuação. Deveria ser restrita à atuação no campo da constitucionalidade, da avaliação de constitucionalidade, e todo o resto ser distribuído para a justiça comum, onde o cidadão brasileiro é julgado. Então, o parlamentar deveria ser julgado, a meu ver, dentro de um rito que afeta diretamente o cidadão brasileiro. Medidas cautelares, como busca e apreensão, uma prisão cautelar, uma prisão provisória, teria que ser deliberada por um tribunal superior, talvez um STJ. Essa é a discussão que está sendo, eu diria, encarada e debatida no âmbito do parlamento brasileiro. Sim, a anistia é um assunto de urgência imprescindível, né, devido a vidas, né, que estão em risco, muitas famílias envolvidas. Paula Camacho agora. Deputado, bom dia. Muito obrigada pela entrevista. Deputado, eu vi uma recente declaração sua que falou que o presidente Lula estava potencializando a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos e que isso estava trazendo dificuldades para resolver essa questão das tarifas. O senhor acredita que o presidente Lula esteja fazendo tudo isso, esteja reiterando a necessidade de trocar de moeda, permitiu que o avião russo pousasse em Brasília, todas essas coisas, né, que ele vem fazendo durante todo esse tempo? Você acha que isso é de propósito? Você acha que ele não quer negociar? Eu acho, Paula, francamente, que o presidente Lula ele se utiliza dessa crise com os Estados Unidos, especificamente com o presidente Trump, para ter ganhos político-eleitorais. Ele não tem o objetivo de solucionar um impasse, de vencer e ultrapassar a crise. Eu citei, inclusive, nesse debate do Esfera, que se realizou no último sábado no Recife, o fato de que algumas nações do mundo viveram situações ainda mais críticas, como é o caso do Canadá, onde o presidente Trump sugeriu até a anexação e a transformação do Canadá no 51º estado norte-americano, ou mesmo a Groenlândia, que é território dinamarquês, que o presidente Trump também disse que queria que fosse controlado pelos Estados Unidos, tendo em vista uma situação geopolítica, militar, de interesse norte-americano, o que, para mim, traduz uma agressão, né? Então, mesmo diante de fatos tão fortes e significativos envolvendo Dinamarca e Canadá, ambos os países e seus líderes não reagiram para potencializar
a crise. Pelo contrário, abriram canais de negociação, expuseram a defesa dos seus territórios e das suas soberanias respectivas e mantiveram com os Estados Unidos, e especificamente com o presidente Trump, um diálogo, digo, elevado, diferentemente do que acontece no Brasil. O presidente Lula, pelo contrário, ele segue ameaçando o presidente norte-americano Trump, ele escala e potencializa essa radicalização, inclusive liderando um debate em torno da substituição do dólar como moeda de reserva global, que é a grande moeda de reserva global desde Bretton Woods, pós Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo também provocando os Estados Unidos, quando recebeu navio iraniano aqui no Brasil, numa missão misteriosa, quando se coloca sempre em confronto com os Estados Unidos e tentando fazer do BRICS uma organização de, eu diria, confronto direto com os interesses do mundo ocidental e especificamente confrontando também com os Estados Unidos. Então, para mim, a diretriz dada pelo presidente Lula é sempre no sentido de fazer do confronto com o presidente Trump algo que possa trazer para ele algum dividendo político eleitoral em detrimento do interesse da população brasileira. Ele deveria estar abrindo o diálogo, conversando inclusive com o presidente Trump para preservar empregos e manter aberto o canal de exportação em condições competitivas de empresas brasileiras para os Estados Unidos, que significa, na prática, a geração de empregos e oportunidade de renda para a nossa população. Então, ele não está preocupado com os empregos no Brasil, com as empresas brasileiras. Ele está preocupado apenas em lucrar politicamente e eleitoralmente diante desse impasse, desse debate e desse acirramento de ânimos envolvendo os Estados Unidos e especificamente o governo do presidente Trump. E parece que tentando lacrar muito negativamente com discussõezinhas que nada nos acrescentam e vai deixando o povo de lado e a diplomacia de lado também com um parceiro comercial importante como os Estados Unidos. Inacreditável que desde que Trump foi eleito, Lula não tenha feito uma visita, uma ligação, ainda mais nesse momento depois de o presidente norte-americano já ter avisado, linha aberta aqui para comunicação, nem um telefonema, só uma tentativa através de outras pessoas, senadores, de Alckmin, de Haddad, fracas e falidas. Deputado, agora a pergunta do Dr. André Marcília aqui com a gente. Vocês me confundem, Mendonça Filho, Dr. André Marcília. Vamos lá. Tudo bem, deputado? Bom dia. Deputado, é o seguinte, a gente tem falado aqui de acordo, de tentativa disso, daquilo, essa ou aquela pauta, mas o Mota, ele vem, o Alcolumbre também, mas o Mota, ele vem enfrentando os parlamentares, né? Então, a gente viu essa ameaça agora que tem de suspensão de mandato de parlamentares, isso, enfim, vai dar ainda muito pano para manga. A minha pergunta é, em qual momento que os parlamentares vão largar a mão do Mota e enfrentá-lo assim como ele vem enfrentando os parlamentares e as suas pautas? Bom, doutor André, eu acho, francamente, que uma casa política como a Câmara dos Deputados é uma casa onde o presidente ele se coloca liderando e falando em nome da casa, mas ele reproduz também a média do pensamento da Câmara dos Deputados, no caso aí o presidente Hugo Mota. E eu entendo que ele tem sensibilidade política e percepção política de saber que a casa quer pautar alguns temas delicados, que há no bojo desse debate muita reação de todos os lados, mas que a Câmara não pode simplesmente ignorar, tendo em vista pressões de grupos mais radicalizados em que lado esteja do contexto político, a hipótese de um debate mais aprofundado. Eu entendo que o Hugo Mota ele vai, diria, fazer com que essa pauta possa avançar. Por exemplo, eu senti na semana passada, no que diz respeito ao debate do chamado foro privilegiado,
um grande consenso que extrapola o debate e a discussão entre a extrema esquerda do PSOL, os setores mais radicais do bolsonarismo. E o senso comum na casa é que a gente precisa ter uma redefinição dessa pauta do foro privilegiado. Muitos deputados se sentem, eu diria, incomodados pelo fato de que seriam ou podem ser julgados por uma instância única e que muitas vezes o seu inquérito, o seu processo eventual, ele se coloca de forma indefinida, paralisado de uma Corte Constitucional, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. Então, aquilo que seria de proteção à democracia, um caminho de proteção à democracia, termina deixando os parlamentares inibidos de exercerem plenamente a sua vida política. Eu creio, sinceramente, que essa pauta ela já está muito bem assimilada por parte do presidente Hugo e será discutida, debatida e votada em breve. Eu tenho a visão também que você não pode evoluir para simplesmente proteger, dizer que um deputado, para ser investigado, ele precisa de autorização da Câmara dos Deputados, que eu acho que seria uma blindagem inadequada. Então, a gente não pode sair de uma situação como a atual, onde há um certo temor de boa parte do parlamento de estar numa única corte, para sair para uma situação de blindagem, onde o parlamentar se veja acima do bem e do mal e sem a possibilidade de ser investigado. Bom, muitos temas para a gente seguir acompanhando, né? Deixa eu agradecer aqui, deputado Mendonça Filho, do União Brasil, pela participação em Oeste com Elas. Deputado, inclusive, uma mensagem aqui, dentre muitas no nosso chat, de Gerson Castelo. Bom dia, deputado Mendonça Filho, esperando que sua temperança prevaleça e ajude a reverter as injustiças neste país. Então aí, o apoio, né, e a esperança do povo, inclusive dos eleitores do senhor, para que os trabalhos sejam aí feitos com sucesso, viu? Muito obrigada mais uma vez pela conversa. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.